Olá, estudantes, tudo bem? Bem-vindo novamente à nossa Maratona Enem 2020, dentro da temática das ciências humanas e suas tecnologias. E a aula de hoje está imperdível, hein? Filosofia Política, com o professor Wilton da Conceição, nosso mestre em filosofia. Fala aí, professor! Olá! Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução à temática filosofia política, um assunto importante na escola, um assunto importante também para o Enem. Então vejamos como ponto de partida que a origem da política, antes inclusive de vermos o conceito, a origem da política se vincula a universos gregos e romano. Gregos e romanos criaram a política. Portanto, nós temos os pais da criança aqui. Antes dos gregos e dos romanos pensarem a política, havia uma forma de poder que não era propriamente político, era o chamado poder despótico. Esse poder despótico, ele se prendia, se vinculava à figura paterna do pai. E esse pai, como está posto aqui no ponto 3.1, ele tinha poder de vida e poder de morte sobre todas as pessoas. Quando os gregos e os romanos criam a política, eles têm como objetivo aqui a vida justa e feliz. Portanto, há uma oposição ao pensamento despótico de maneira muito clara. Os gregos e os romanos efetivavam no campo pragmático, no campo da vida real, a ideia de uma vida justa e de uma vida feliz. Ao contrário do que era pensado na negação da política como um poder despótico, que podia tirar a vida de alguém e podia dar algumas benesses para determinados tipos de pessoa. Os gregos e os romanos, eles tinham uma particularidade muito específica. Que particularidade é essa que deu condições deles criarem a política? Primeiro, a própria lógica de propriedade da terra. A propriedade da terra entre os gregos e os romanos não era vinculado ao Estado, mas a um determinado tipo de família aberta. E essas famílias ricas, elas eram abertas a ponto de aceitarem que outras famílias também pudessem fazer parte daquele universo. Ao mesmo tempo, nós temos um segundo ponto, que era a urbanização. As pessoas mais pobres começaram a sair de perto dessas famílias e procuraram montar vilas. E na vila, por intermédio do comércio, por intermédio do artesanato, foram ganhando dinheiro. E de pouco a pouco começaram a disputar o poder com essas famílias mais ricas. E por fim, os legisladores, aqueles homens que fazem as leis, pensaram algo muito específico. Aqui é preciso barrarmos essa oposição, criando a participação política para todas as pessoas. De maneira que, no universo grego, sobretudo, e depois no universo romano, garantiu-se aos cidadãos nascidos naquele universo grego, que pudessem participar. E aí nós temos o início da chamada democracia. Quem nascia ali, quem era filho de cidadão, poderia participar da vida pública. No caso romano, é exatamente aqueles que eram menos favorecidos terão participação direta, mas eles poderão ser representados e terá alguém para poder lhes representar nesse caso. E terá a voz da plebe representada junto aos mandatários. Então vejamos bem, no universo grego e também no universo romano, as pessoas puderam participar do mundo político. De que maneira? Com um determinado posicionamento legal. A lei definindo o posicionamento de cada universo, seja no universo grego, seja no universo romano. De maneira que esse poder despótico, de alguém que vinha de cima para baixo, ele perde o sentido de ser. E é nesse momento que nós podemos falar que aqui nós temos agora duas maneiras de lidar com o poder. O antigo modelo, chamado de despótico, e o segundo modelo, chamado de político. Mas quando se fala de político,
se fala da política, nós podemos pensar os conceitos, né? O que é política? Política se vincula diretamente à palavra polis, do mundo grego, cidade. Ou seja, a política tem a ver necessariamente com o fazer do cidadão na cidade. Ou seja, quando eu me relaciono com você, você se relaciona comigo, com outras pessoas, no universo da cidade, nós temos, portanto, a política efetivada. Algumas pessoas que compreenderam, a exemplo do Bertold Brecht, que tudo é política, tudo é política. Portanto, veja que quando estou em casa, de certo modo faço política, quando estou na escola, de certo modo também vivencio a política, na rua, na feira, na reunião de bairro, permanentemente nós participamos e realizamos uma ação política. Nessa parte introdutória, ainda importa observar um pequeno detalhe. Aristóteles escreve: o homem é um animal político, ele não é uma fera. Porque se ele fosse uma fera, ele estaria isolado, lá na montanha. Nós não. Nascemos para estar numa permanente vinculação com os outros. Daí a grande expressão aristotélica: zoon politikon. O homem é um animal político. Mas, como aqui estão postas características da política, nós precisamos compreender algumas características daquilo que é a política. Falamos que o homem é um animal político. Eu sou político. Você é político. Mas o que define a ação política? Quais são essas características importantes? Então vejam aqui. Primeiro ponto: separação entre o poder pessoal e a impessoalidade do governante. Eu não posso confundir aqui, como se fazia com o poder despótico, a figura do rei, a figura do pai de família mandando nas pessoas. Agora, aquele que é o governante, ele precisa compreender que a sua pessoa é pessoa daquele que cuida da coisa pública. Portanto, veja que aqui, na finalidade da política, a ação se volta por uma vida justa e feliz. É preocupar-se com a vida daqueles que vivem na cidade e não apenas com a minha família de maneira particular, com o meu grupo de maneira particular. Portanto, essa primeira característica, ela é fundamental. Eu preciso conseguir separar o meu universo familiar do meu universo de relação pública. A segunda característica, ela é também muito significativa, porque é a separação da religião. Aqui, o grande perigo que aparece nos textos é dizer o seguinte: nós temos que ter cuidado, mesmo a religião sendo muito boa, a religião sendo religare do homem a Deus, mas o cuidado que se tem que ter nessa segunda característica é para que aquele que está à frente, aquele que está conduzindo o Estado, ele nunca se sinta o endeusado, o divino, aquele que está acima de todas as pessoas. Porque dessa maneira nós voltaríamos ao poder do déspota novamente. Eu não posso confundir a figura do governante com a figura da divindade, que parecia aquilo que está posto na história relativo ao Egito. A terceira característica é a separação entre poder civil e militar. Esse é um outro ponto muito significativo. O poder civil, ele deve sobrepor-se ao poder militar. O poder militar, ele está a serviço do poder civil. E vejam que, mesmo nas cidades que eram militarizadas, primeiro se fazia um debate civil para depois se ter a ação militar. Ou seja, dessa maneira, o poder militar, permanentemente, no universo da política, eles devem estar a serviço do poder civil. O outro ponto muito significativo nessa dinâmica de características é o império da lei. Aqui, esse ponto é muito importante. E por que a lei ela é significativa? A lei ela é uma ordem. E aqui nós temos a separação entre o caos e o cosmos da filosofia. O caos é a ausência de ordem. Mas quando chega o cosmos, você tem agora a ordem. E, portanto, a lei ela não é uma lei que nasce do déspota, mas essa lei, no campo da relação política, ela deve se sobrepor
a todos aqueles que habitam uma determinada cidade. Portanto, ao cidadão simples, ao cidadão que ocupa uma função mais elevada, todos são servos, submetidos à lei. Dessa maneira, quando alguém comete um delito, ele comete o delito porque violou a lei. O homem simples pode cometer o delito porque violou a lei, mas aquele que está no topo do poder, se violar a lei, ele também comete um delito. Quem está acima de todos, nesse quarto ponto aqui, das características da política, é a lei. Isso é fundamental para pensar o universo da política. Por fim, importa observar que há ainda a criação do fundo público, aquilo que é chamado de erário. Qual que é a importância disso aqui? Para manter o Estado é preciso ter dinheiro, e esse dinheiro está exatamente no fundo público, que tem que ser utilizado para manter toda a cidade, para manter o Estado. É claro que cabe uma profunda responsabilidade quando se cria o fundo público, para se cuidar do fundo público, para que a finalidade dele possa ocorrer e se efetivar. Sempre observar aqui, pessoal, quando falamos das características da política, eu tenho que estar com o meu olhar firme na vida justa e feliz. Portanto, criar um fundo público para que tenhamos vida justa e feliz na cidade. Dessa maneira, o último ponto para destacarmos aqui é a criação do espaço público ou da publicidade. Os gregos, sobretudo, e também os romanos, eles se acostumaram a pensar o espaço público, a ideia de publicidade, não a ideia de publicidade que nós temos hoje, que se faz o marketing, mas a ideia de que o espaço público tem que ser respeitado. Há um historiador da filosofia chamado de Pierre Vernant que ele afirma que a praça pública era o espaço do debate, era o espaço da força da palavra, e era ali onde os gregos podiam se enfrentar, podiam passar semanas debatendo, porque a criação do espaço público efetiva necessariamente a necessidade da publicidade do acontecimento político. Desde o debate, se vamos construir uma ponte, se não vamos construir uma ponte, até mesmo se vamos à guerra, se não vamos à guerra, uma questão religiosa, tudo, segundo Vernant, era submetido ao crivo da palavra. Por isso os gregos, eles não eram aqueles que se acovardavam, eles sempre tinham que expor e tinham que convencer os seus concidadãos da importância de uma determinada ideia. E isso era marcante no mundo grego. O Pierre Vernant, quando fala da palavra, ele diz: a palavra é a força da persuasão, a peitó do grego. Ou seja, era preciso que todos os gregos tivessem a ousadia, tivessem um pouco da palavra para poderem apresentar as suas propostas no espaço público. Agora veja um detalhe: qualquer ideia, qualquer projeto poderia ser aprovado. Agora, detalhe importante: se por causa daquele projeto viesse a ocorrer algo de ruim à cidade, o autor daquele projeto iria responder. Portanto, todos esses pontos, todas essas características apresentadas aqui, como parte introdutória à discussão da política, efetivam um detalhe muito significativo. A ação política, ela exige responsabilidade. Veja bem, a ação política, ela exige responsabilidade. Portanto, pensar nos gregos e pensar também nos romanos aqui, a ação política é pensar a necessidade de uma ação consciente do cidadão na cidade. Quero te agradecer que acompanhou essa pequena reflexão, sobretudo os alunos do Colégio Maria de Fátima Santana. Dizer a você que com a graça de Deus, logo estaremos de volta ao colégio para podermos mergulhar nas questões e comentá-las com você na sala de aula, porque esse espaço aqui é importante, mas não é a mesma realidade que nós vivenciamos em nosso Colégio Maria de Fátima Santana. Se não ocorrer a volta logo, nós teremos outras reflexões por esse mecanismo. E desde já, meu muito obrigado, meu abraço fraterno e até a próxima ocasião.